hoje é a sequência, a consequência de uma vida piedosa. Nós vimos ano passado, e quem estava aqui vai lembrar, que uma vida piedosa é uma vida de devoção. Uma vida de devoção no qual você se consagra a Deus. Você vai ter uma vida devocional, de consagração, de entrega. E sua vida, então, vai ser derramada com a piedade da parte de Deus. Você vai ser uma pessoa piedosa. E a piedade, ela tem um tripé. Que você é o temor a Deus, uma vida temente a Deus, uma vida que ama a Deus e uma vida que goza de Deus, que tem alegria, prazer em Deus. Então, a minha vida devocional é uma vida devocional por temor ao Senhor, é uma vida devocional por amor ao Senhor, e é uma vida devocional que experimenta, que desfruta da presença do Senhor. Então, uma vida devocional, uma vida piedosa, ela vai ter naturalmente frutos dessa vida. Não é impossível alguém verdadeiramente piedoso não brotar frutos na sua vida. E esses frutos, infelizmente, não temos tantos dias assim, como nós lemos ali os frutos do Espírito, ainda tem outros frutos que não estão nessa lista. Infelizmente, não temos tantos dias assim para estudar todos os frutos do Espírito. Então, nós selecionamos 4 frutos do Espírito que nós vamos estudar. O primeiro fruto, que nem está naquela lista, mas ele é o terreno para que possamos, então, realmente vivenciar frutos espirituais verdadeiros. Esse terreno, então, chama-se humildade. Uma vida de humildade. Vamos estudar também sobre mansidão, domínio próprio e longanimidade. Então, serão esses frutos, porque um fruto está intimamente ligado com o outro. E é algo que nós precisamos aprender bastante. Como ter uma vida realmente humilde, longânima, né? Domínio próprio e, toda vez eu esqueço o quarto, e mansidão. Né? Uma vida mansa. Irmãos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, porque são temas tão difíceis, tão complexos, e nós vamos então tentar trabalhar um pouco aqui para entender o que realmente é uma vida de humildade. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, diante de Ti, com humildade suficiente para reconhecer que não temos capacidade alguma, Senhor. Queremos, Senhor Deus, dizer que tudo isso aqui é para a honra e glória do Teu nome. E queremos Te pedir, então, que o Teu Espírito Santo nos ensine profundamente, nos mostre, nos ajude a entender onde temos falhado, onde precisamos melhorar e crescer numa vida cujos frutos do Espírito são obrigatórios na vida do crente. Pai, nos ajude a trabalhar esses dias aqui nesses temas e que o Teu Santo Espírito transforme nossas vidas para a honra e glória de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, hoje vamos falar sobre humildade, mas sem uma vida aos pés do Senhor, isso aqui é impossível para você, impossível para mim. A verdadeira humildade vinda do Espírito Santo de Deus, ela não é possível se não estamos aos pés do Senhor Jesus. Porque como nós falamos, são frutos do Espírito. Frutos de quem? Do Espírito. Não são frutos da nossa carne. Não são obras da carne. Porque as obras da nossa carne, nós já vimos. As obras da carne é tudo aquilo que o mundo está vivendo. E nesse período de carnaval, literalmente, vivendo em bebedeiras, orgias e coisas que são contrárias à palavra de Deus. Nós estamos aqui já porque nós não queremos viver as obras da carne. Mas nós, irmãos, mesmo entregues ao Senhor, mesmo vivendo uma vida salva por Cristo Jesus, nós ainda temos a nossa carne. E a nossa carne, muitas vezes, ela vem nos assaltar de forma terrível. Somos realmente assaltados, somos surpreendidos
muitas vezes com a pecaminosidade do nosso coração. Coisas que reações que nós temos, que depois a gente para pensar como é que eu pude fazer tal coisa. Todos nós somos então surpreendidos, assaltados com reações e ações pecaminosas, das quais nós outrora abandonamos e muitas vezes voltamos para ela. E a humildade não é algo natural para nós. Nós sempre achamos e sempre temos uma tendência de achar que somos melhores, mais capazes, que nós somos, e nós muitas vezes nos orgulhamos até de ser crentes. Até de ser crentes, nós nos exaltamos e nos orgulhamos. Vamos meditar nesse tema da humildade. E nós vamos ver que a humildade, ela é algo que é fundamental para a vida do crente. Lá em Lucas 18, nós vamos ler alguns textos bíblicos para que dê amparo ao que nós estamos falando, tá certo? Nós vamos ler alguns textos bíblicos. O primeiro texto que eu quero que você leia, aqui a gente vai projetar, está lá em Lucas 18, versículo 14. Todo aquele que se exaltar será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. No final das contas, todos serão humilhados. Perceba? Quem se exalta vai ser humilhado ou não? Vai. E quem se humilha, quem já vive uma vida de humilhação perante Cristo, esse será o quê? Exaltado. Então, todos no final terão que prestar conta e se dobrarão perante o Senhor Jesus e confessarão que Ele é o Senhor. Outros dois textos, irmãos, falam claramente como que Deus enxerga uma pessoa humilde. Veja, por favor, Isaías 57, versículo 15. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito onde? Também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Os humilhados, irmãos, é nesse coração que Cristo habita. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, que treme na minha palavra. Veja, irmãos, sem humilhação, Deus não está com você. Sem uma vida de humildade, você não é morada de Deus. Você não é morada do Espírito Santo de Deus. Mas Deus está com aquele que se humilha, que tem uma vida abatida de espírito. Tiago 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos. Mas o quê? Dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado
de vós. Aqui já começa a nos ensinar, irmãos, como é que Deus quer que nós nos humilhemos. Ele diz assim, lançando sobre ele a nossa ansiedade. Quando você não lança sobre ele a sua ansiedade, você não está sendo humilde perante Deus. Porque ele diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Como? Como nós vamos nos humilhar? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, Jesus Cristo é o próprio exemplo de humildade. Ele veio ao mundo e esvaziou-se de si mesmo. Filipenses 2,7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se em obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, irmãos, a humildade é aquilo que abre o caminho para todos os outros traços do caráter piedoso. É a terra na qual as outras pessoas, as outras características do fruto do Espírito crescem. Isso quem disse foi Jerry Bridges, do nosso livro que nós estamos estudando. E amanhã vamos estudar mais sobre ele também, amanhã de manhã. Então, a humildade é o caminho. Não tem como você ter o fruto do amor sem viver uma vida humilde. Não tem como você ter longanimidade, domínio próprio, sem uma vida de humildade. Então, humildade é aquele alicerce para um caráter piedoso. É a terra, como ele diz aqui, na qual as outras características do fruto do Espírito crescem. Então, essa humildade, ela manifesta-se em pelo menos 3 aspectos. Né? Na verdade, a gente vai estudar quatro aspectos da humildade. Primeira coisa, irmãos, é a humildade perante Deus. Perante Deus. Temos que ser humildes perante o nosso Deus, sabendo que Ele é maior do que nós. Vemos pessoas, eu já vi pastores, tem uma história de um pastor que quando ia expulsar um demônio, ele dizia, esse demônio é tão fraquinho que eu não preciso nem do nome de Jesus para expulsar, expulsa do meu nome mesmo. Né? Então, eu já vi também a história de pessoas, um pastor dizendo que certa vez ele estava fazendo a barba e o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. E ele olhou para Jesus e continuou fazendo a barba. Né? E assim, eu não me lembro nenhuma vez, nenhum momento, pessoas ao qual o Senhor Jesus, na Bíblia, relata que ele apareceu, essa pessoa continuar vivendo e normalmente. Não. Vamos ver algumas questões sobre essa humildade perante Deus. Lá em Lucas 5, versículo 8, nós vamos ver qual foi a reação de Pedro depois da pesca maravilhosa. Quem lembra da história da pesca maravilhosa? Ele passou a noite inteira pescando, tentando pescar, e ele não pegou o quê? Não pegou nada. 0. E aí ele volta, já está lavando as redes, Jesus estava na praia. Jesus pede então para subir no barco dele, para poder então pregar de dentro do barco. E ali, então, depois que Jesus termina de pregar, ele olha para Pedro e diz assim, volte ao largo e pesque novamente. Ele disse, mas Senhor, passamos a noite inteira pescando, mas ao teu pedido nós assim faremos. E eles então vão, lançam a rede, e foi tanto peixe que teve que vir um outro barco, o barco de Zebedeu, né, com os seus filhos, Tiago e João, e os 2 barcos quase afundam de tanto peixe. E então Jesus, ele na praia, e Pedro então chega, e a reação de Pedro foi muito interessante. Veja Lucas 5:8, diz assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando nós, irmãos, nos comparamos com Deus, quando nós temos a noção da divindade de Cristo, de quem Deus é, da sua santidade, da sua posição, não existe outra reação a não ser nos humilharmos e pedirmos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que se afaste de nós, porque somos pecadores.
a grandiosidade de Deus, a santidade do Senhor, ela gera um contraste com a minha vida. Lembra de Isaías? No trono, ele entrou no templo, e ele, no ano do rei, da morte do rei Urias, e aí ele diz assim: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E os anjos voavam, com 2 asas batiam, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam o rosto e cantavam: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. E ele diz assim: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Senhor. Irmãos, a reação de quem entende quem é, quando vê a Deus, é uma reação de tremor, uma reação de humildade, uma reação talvez de tentar fugir, porque a grandiosidade e a santidade de Deus, quando é contrastada com a nossa pecaminosidade, há um desespero no coração do homem. Pedro pede para aquele homem, para Jesus: afaste-se de mim, porque eu sou um pecador, eu não sou digno nem de estar na sua presença. Isaías treme de medo, diz: eu estou perdido, ai de mim. Outra reação também, irmãos, foi a reação de João. Abra, por favor, Apocalipse 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12 ao 17. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, e pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, João, quando viu ao Senhor, naquela expressão maravilhosa do seu ser glorificado, ele então diz assim: estou perdido. E ele se prostra em humilhação diante de Deus, com a boca no pó, como quem diz assim: tenha misericórdia de mim, senão serei destruído. A primeira reação, irmãos, então, de quem está entendendo a mensagem de Deus, é entender a sua própria pecaminosidade. Ninguém vai para o céu, escuta o que eu estou falando, ninguém vai para o céu antes de ter convicção de que merece o inferno. Antes de você ter noção profunda de quem você é, do seu pecado, da sua afronta para com o Deus santo e puro. Se você não entender isso, você nunca vai poder, então, ter um verdadeiro arrependimento e ser salvo. Você ainda vai estar pensando que é bom, que tem capacidade, que tem coisas boas que Deus olhou para você e viu em você, né? Que não precisa ser tão bonzinho assim, ou ser santo assim, porque afinal de contas você já tem muita coisa boa, não precisa ser perfeito. Não, irmãos. Se você não entender quem você é perante Deus, se você não realmente não se humilhar perante a face do Senhor, você não cair prostrado aos seus pés, clamando por misericórdia, você nunca vai entender e nunca será salvo por Cristo Jesus. Então precisamos, primeira coisa, irmãos, na humildade, é nos humilhar diante de Deus, porque nós somos pecadores. Temos os pés de barro e o Senhor Jesus tem os pés de bronze polido. Da sua boca sai uma espada cortante,
que vai destruir todos os inimigos. A palavra de Deus, irmãos, ela vai destruir todos os inimigos do Senhor. E nós seremos julgados conforme a palavra de Deus. Se não tivermos o sangue de Cristo nos cobrindo, essa palavra vai nos condenar. Então, humilhar-se. Humilhar-se diante de Deus é a primeira perspectiva da humildade. A segunda perspectiva, irmãos, é que temos que ser humildes perante a palavra de Deus. Tem muita gente que, quando lê a Bíblia, escolhe o que vai acreditar e o que vai seguir. Não é? O Novo Testamento eu concordo. O Antigo Testamento não, passou. Tem uns que dizem, o que Jesus falou, isso sim vale. Mas o Paulo, Pedro, são pecadores. Não, aí não vale. Irmãos, a Bíblia diz que toda ela é inspirada por Deus. Toda ela é boa para nos ensinar, nos corrigir, nos admoestar, nos animar. Toda a palavra de Deus é fundamental. Temos que ter humildade diante da palavra de Deus. Não podemos selecionar aquilo que nós queremos. Um homem que se deparou com a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela diz que é mais cortante e separa juntas e medulas, capaz de discernir e de trazer à tona os pensamentos profundos do nosso coração. E quando o Espírito Santo de Deus ele potencializa essa palavra, nós somos sacudidos. E aquilo vem à tona de forma profunda e poderosa. E nós então nos humilhamos perante a santa palavra de Deus. Isso aconteceu com o rei Josias. O rei Josias, foi um bom rei, depois de uma sequência de péssimos reis. E o rei Josias, ele decidiu então reformar o povo de Israel. E ele mandou então tirar os postes ídolos, os Baals, os Baalins, as Aserás. Ele começou a limpar o templo e fazer tudo direitinho. E mandou os sacerdotes fazerem isso, limpar e procurar e ver o que estava dentro do templo. E esses homens então procurando e limpando e ajeitando, reformando o templo, acharam a palavra de Deus. Acharam a lei que estava perdida durante séculos e séculos. E está lá em 2 Reis 22, a partir do versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Irmãos, ele quando leu o Pentateuco, ele quando leu a palavra de Deus, a Torá, ele entrou em desespero. Estamos perdidos. Porque a Bíblia fala que se obedecermos, teremos bênção. Mas se não obedecermos, se desobedecermos, irmãos, teremos maldições. A palavra de Deus ela é fiel tanto para as bênçãos, quanto para as maldições. Às vezes a gente pensa que Deus é fiel e bom, e vai nos abençoar se nós obedecermos, mas se nós formos infiéis, se nós cometermos pecados, Deus ele é bonzinho e ele não vai nos tratar conforme os nossos pecados. Ele vai passar pano, como está tão em moda essa frase, né? Passar pano. Ele vai passar a mão na nossa cabeça. Ô, meu filho, tente melhorar, vá, não faça isso de novo, não. Mas não, irmãos. A palavra de Deus é como quem diz assim, o cipó que dá em Chico, dá em Francisco. Deus ele é fiel tanto para o bem, quanto também para o mal, para o castigo, irmãos. E quando então Josias viu aquilo, leu a lei, ele rasgou as suas vestes, entrou em desespero.
décadas e décadas, não sei quanto tempo, o povo pecando, adorando outros ídolos, buscando outros deuses, sem servir a Deus, sem cumprir os mandamentos, sem cumprir as festas, sem celebrar a Páscoa, sem fazer tudo que tinha que fazer. Pronto. Deus está a ponto de jogar um fogo sobre nós. E aí ele resolve então pedir para os seus amigos consultarem a Deus. Versículo 14. O sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as suas obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Versículo 18. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Irmãos, Deus ele mora com o contrito. Deus ele mora com aquela pessoa que respeita a sua palavra. Deus ele olha para você que é humilde quando você é repreendido pela palavra de Deus. E todos nós temos que entender que a palavra de Deus ela vai nos chamar a atenção e vai puxar nossa orelha. E nós temos que simplesmente nos humilhar perante a mão do Senhor, perante a sua palavra. E a melhor prova de humilhação, irmãos, é transformar nossas vidas, nos converter dos nossos maus caminhos e passar a obedecer a sua palavra. Amém, irmãos? Terceira coisa, irmãos, é que nós precisamos ter humildade perante a graça de Deus. Você já viu, nós somos aqui, na maioria, presbiterianos, né? E até quem não é presbiteriano também é reformado, né? Até os batistas são reformados. Então, irmãos, muitas vezes nós nos orgulhamos da graça. O grande pecado de quem é reformado, de quem é calvinista. Ele se orgulha de conhecer a reforma, de conhecer o calvinismo, de conhecer a salvação pela graça, não por obras. E aí eu me orgulho da minha denominação, eu me orgulho do meu conhecimento. E aí você se orgulha de algo que você recebeu de graça. Como é que você pode se orgulhar de algo que você recebeu de graça? A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que temos que ser humildes perante a graça da salvação. Como Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça, o que é graça? Favor imerecido. Se é um favor que você recebe sem merecer, eu não mereço e recebo. Como é que eu posso me orgulhar de algo que eu não merecia e recebi? Eu posso me envergonhar. Mas me orgulhar, não. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, veja, tem gente também que diz assim, eu criei, por isso eu mereço ser salvo. Porque fulano não creu. E aí, tá vendo? Ele merece ir para o inferno. Ele não creu. Eu criei. Então Deus olha para mim, vê que eu criei e diz, muito bem, meu filho. Aí dá uma tapinha assim, né? Parabéns, você creu. Você será salvo. Não, irmãos. Aqui diz que
Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto o quê? Isto o quê? A fé. A fé vem de vós. É isso? A fé não vem de você. Tem que dizer, eu sou uma pessoa de muita fé. Meu coração, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Eu tenho que ficar aqui, né? Por causa do... Né? Foi mal. Desculpa aí, viu? Eu tenho muita fé em Deus. E se orgulha da fé em Deus que ele tem. Irmãos, essa fé que você tem não vem do seu próprio coração. Não é algo intrínseco. É algo extrínseco. E é unidirecional. Vem somente de Deus. Essa fé que nós temos é o que Deus plantou no teu coração. Porque você não tem capacidade de crer em Deus. Sozinho. Então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Não de obras. Para quê? Para que ninguém chegue no céu, batendo no peito assim, olha, eu cheguei aqui porque eu fiz muita coisa boa. Deus me recompensou com a salvação porque eu fui uma pessoa digna. Uma pessoa de fé, uma pessoa de obras, de prática, que ajudei muita gente. Você conhece alguém assim? Que tem muito orgulho das suas obras e se garante nelas e sabe que vai para o céu ou pensa que vai para o céu porque é uma pessoa muito boa. Mas não é isso que a palavra nos ensina. É que esse dom de Deus, o dom da fé, não é de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu se gloriando. Pelo contrário, é por meio da humilhação perante a graça de Deus. Veja o que Paulo falou na carta a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Se você tem uma capacidade, se você tem inteligência, se você tem capacidade de ensinar, você tem capacidade de presidir, você tem capacidade de cozinhar, você tem capacidade de ensinar criança, de tocar. Irmãos, é graça de Deus sobre a sua vida. Não, pastor, fui eu que me esforcei muito e aprendi a tocar. Irmãos, por mais que eu me esforce, está ruim o negócio de aprender a tocar. É graça de Deus. Não podemos nos orgulhar daquilo que nós temos, porque tudo que temos foi dado por Deus. Então, alguém que olha e vê um outro irmão que prega melhor do que você. Você vê, então, o pastor fulano, que tem mais destaque do que você. E aí você diz assim, poxa, queria ser feito fulano. Não, irmãos. Nós somos o que somos, já somos pela graça de Deus. Temos que ter o coração humilde e agradecido por tudo que somos. Foi o Senhor que nos deu os dons. Ele distribui os dons como Ele quer. Irmãos, só estarmos na presença dEle, termos sido alcançados por Sua graça. Irmãos, isso já é motivo de muita alegria e humildade. E nós precisamos, então, servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, na humildade, porque tudo que temos e somos foi dado pelo Senhor. Nossa humildade, a humildade perante a graça de Deus, não nos impulsiona para sermos arrogantes. Esse César é uma figura, né? Então, irmãos, louve a Deus pelo que você tem. Foi Ele que te deu. Louve a Deus por sua casa, por sua família. Louve a Deus porque nada disso você merecia, mas o Senhor te deu. Não precisa ter inveja de ninguém pelo que o outro tem, porque o que você tem, você não merece. Nada que você tem, você merece.
sua família, seus filhos, sua mãe. Não há merecimento, é graça. Tudo é graça de Deus. Então nós nos alegramos com o que o Senhor nos deu e nos humilhamos cada vez mais em gratidão ao Senhor. E para terminar, irmãos, nós precisamos também viver uma vida de humildade perante uns aos outros, entre os irmãos. Nós temos muitas vezes nos vangloriado porque nós recebemos algo a mais do que o outro, temos um estudo melhor, e a gente olha então para o irmão que não teve aquele estudo todo, temos uma condição financeira que o outro irmão não tem, e muitas vezes nós tentamos crescer por causa disso. Muitas vezes nós olhamos alguém, destratamos esse alguém, porque o consideramos menos inteligente do que nós, menos capaz do que nós. Olhamos para alguém que fez algo que você faria melhor, você trata com desdém, com orgulho no seu coração, porque você faria muito melhor do que aquele. Talvez você diga, não faça assim, a pessoa faz, aí se dá mal. Você está vendo? Eu não disse? Um coração cheio de orgulho. Quando alguém falha, quando alguém cai, em vez de nós nos entristecermos, nós nos alegramos, porque afinal de contas, você avisou. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Temos que amar com amor fraternal, preferindo uns aos outros em honra. Em honra. Às vezes nós, pastores, nós gostamos muito de comparar nossas igrejas. Gostamos muito de comparar quando nós saímos de uma igreja e entra outro pastor. E aí, muitas vezes, eu percebo que há um sentimento assim, na minha época era muito melhor. Na minha época, a igreja estava assim, estava assada. Agora, sabe, um sentimento de triste, de vanglória, mesquinho. Nós temos que olhar, irmãos, o ministério do irmão e glorificar a Deus, porque o Senhor tem operado de forma maravilhosa, independente de nós. Porque uns plantam, outros regam, mas o crescimento vem do Senhor. Do Senhor. Não podemos nos engrandecer, porque é graça. A igreja está crescendo, é graça. Como é que vai a igreja, pastor? Apesar de mim, está uma bênção. Mas é a realidade, não é falsa humildade. Porque quando nós olhamos para nós e vemos quem nós somos, meu Deus, só o Senhor para fazer o que o Senhor faz. Porque não é por merecimento. Não é de jeito nenhum. Não é falsa humildade, é a verdade. Lá em Filipenses 2:3, vai falar assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E eu acho muito interessante essa parte desse versículo. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A gente vê muito isso no seminário. Seminário, o primeiro anista, ele chega bem humildezinho, chega e fala baixo. Baixa o olho. Oi, pastor, tudo bem? O senhor, não sei o que, não sei o que. Bem humildezinho. Aí ele vai caminhando. E aí ele chega no segundo período, já começa a levantar o rosto. No terceiro período, ele já acha-se um teólogo. No quarto, ele já tem certeza. E ele já tem certeza que ele é o melhor pastor, o melhor pregador, e que o ministério dele vai ser melhor do que muitos. Ah, se eu pegasse tal igreja, a igreja ia voar. E ele se acha, então, o próprio Augusto Nicodemos, né? E ele se acha, então, o bambambam. E é impressionante como é diferente o primeiro anista do quarto anista. E quando se torna, então, pastor? Misericórdia. Para pisar no chão é difícil. É difícil. Sabe, a gente vê gente que antes de ser ordenado é de um jeito,
quando é ordenado, meu irmão, é coisa séria, viu? Sabe, irmão, porque nós temos que olhar uns para os outros e considerar o outro como superior a você. E eu digo assim que... E também acontece o contrário. Muitas vezes a gente vê pastores olhando para o seminarista com desprezo. A gente vê pastores olhando para o seminarista como subalterno, como inferior. E eu sempre entendi que um seminarista, quando eu olho para o seminarista, eu vejo alguém que Deus separou para levar o evangelho. Deus separou a dedo para ser um pregador da graça de Deus. Quando eu olho, irmãos, para um irmão, e quando você olha um para os outros, se você olhar para o seu lado, você vai ver alguém que Deus amou antes da fundação do mundo. Que Deus escolheu a dedo, não foi uma pesca de tarrafa, né? Que vem tudo de bolo, não. Foi de anzol. Deus escolheu você a dedo. Por que eu não sei? Mas o Senhor te escolheu, o Senhor te amou. O Senhor transformou tua vida, te santificou. Então você é alguém que é amado, você é a menina dos olhos de Deus. Você está na palma das mãos do Senhor. Não é querendo, né, exaltar o crente, não, mas é o que nós somos, a nossa identidade em Cristo. Estamos ocultos em Cristo. Somos servos de Deus, homens e mulheres de Deus. Então, quando eu olho para alguém que é um servo do Senhor, eu tenho que olhar para essa pessoa com humildade, entendendo que Deus escolheu essa pessoa. Deus transformou essa pessoa. É alguém que Deus ama. Como posso eu ter raiva de alguém que Deus ama? Como posso eu desprezar alguém que Deus não desprezou, pelo contrário, que Deus acolheu? Como é que eu posso não perdoar alguém que Deus perdoou? Como posso eu me achar superior a alguém que Deus santificou? Precisamos olhar uns para os outros e ver o outro como superior a nós. Literalmente falando. E fazer o contrário daquele ditado, né? Feijão, como é farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não, se a farinha está pouca, o pirão do outro é prioridade. Se eu estou com fome, mas eu vejo que alguém tem mais fome do que eu, ele passa na minha frente. Sabe? O prazer que eu tenho é de arrumar a casa de Deus, desarrumar, limpar, para servir aos crentes. Se eu precisar dormir no chão, para que uma criança durma na cama, eu vou dormir. Se eu precisar dormir no lençol, para que o outro possa, um filho de Deus possa dormir confortável, eu vou. Sabe? Temos que realmente passar a olhar para as pessoas como Jesus olha. Como é que Jesus olha para um crente? Eu tenho que olhar e ver isso, considerando como alguém especial, alguém que o Senhor amou. Alguém que o Senhor lavou os pés. Se o próprio Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, eu também quero ter essa honra de amar e lavar os pés, servir aos meus irmãos. Porque foi isso que o Senhor nos ensinou como exemplo de humildade. Humildade prática, porque a maior humildade foi ele descer do céu, ele se fazer carne e habitar entre nós. Deixou a sua glória por amor de nós. E nós precisamos também deixar a nossa arrogância por amor dos nossos irmãos. Deixar o nosso conforto por amor dos nossos irmãos. E por isso, e uma coisa que eu amo demais, e vocês sabem disso, é quando nós saímos dos nossos lares, do nosso conforto, para fazer missões, para fazer a obra de Deus. A gente lembra do que o Senhor fez missões, ele é o principal missionário, que deixou toda a sua glória para habitar entre nós. Que possamos viver uma vida, irmãos, realmente de humildade. E o Jerry Bridges, ele dá aqui algumas dicas
de como realmente possamos crescer em humildade. Porque o próprio Senhor Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se ele diz para a gente aprender dele, é porque viver uma vida de humildade não é fácil. Não é fácil. Precisamos aprender isso. E ele vai dar algumas dicas aqui. Precisamos primeiro, irmãos, memorizar passagens bíblicas que falam sobre uma vida de humildade. Escolhendo aquelas que falam diretamente para você nas áreas da sua maior necessidade. Então, quanto mais nós exercitamos, memorizamos e meditamos nas Escrituras, dessa maneira o Espírito Santo vai nos transformando internamente, mudando nossos valores. Por exemplo, podemos começar a dar mais importância aos outros em vez de nós mesmos. O Espírito Santo também usará essas Escrituras memorizadas para condenar-nos em situações específicas quando não cumprirmos com os nossos valores. Temos também, irmãos, que confessar cada caminho de orgulho, conforme o Espírito Santo nos condena. Precisamos realmente, quando o Espírito Santo de Deus te mostrar que você foi orgulhoso, que você não agiu como deveria agir, você tem que pedir perdão e confessar o seu orgulho. Temos que pedir também, irmãos, que o próprio Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. E precisamos, irmãos, ler a palavra de Deus em obediência, em direção a Deus, para que possamos nos humilhar. Que nós possamos meditar nessas palavras, avaliar o nosso coração e meditar no que nós temos vivido na prática. Amanhã de manhã a gente ainda vai meditar mais nesse tema com os conselheiros, né? E você vai ter a oportunidade nessa noite de pensar, meditar sobre o assunto, meditar onde você tem falhado nessa vida de humildade. E amanhã a gente vai ter então a oportunidade de confessar, de abrir o coração no grupo, de falar daquilo que tem mais dificuldade. É um tempo maravilhoso de reflexão e de ouvir uns aos outros, e a gente orar uns pelos outros, nesse caminho que não é fácil, uma vida de humildade. Humildade para com Deus, humildade para com a palavra de Deus, humildade para com a graça de Deus em nossas vidas e humildade de uns para com os outros. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. E logo depois nós vamos chamar o grupo de louvor.